Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Paizinho, eu te peço, ensina-nos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amamos a tua palavra, Deus. Olha lá, vamos lá. Do 18 ao 19, ele vai falar de que formas fomos resgatados. 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. A primeira coisa que Pedro fala para a gente é aquilo que deve estar gravado no nosso coração, não pode ter dúvida disso. Ninguém foi resgatado pelo Senhor por alguma ação que fez. Nós fomos salvos para as boas obras. Nós não praticamos obras para ser salvos. Vou tentar agradar a Deus. Não, porque nós recebemos de nossos pais tradição de, como diz aqui, vã, a nossa maneira. Nós recebemos uma vã maneira de viver por tradição de nossos pais. Desde o ventre recebemos já a marca. Pecadores. Seu filho não nasceu crente, né? Porque vocês são crentes. Vocês vão ter que falar da palavra para eles, que automaticamente, quando eles crescerem, eles vão ter que amar o Senhor. Eles vão ter que fazer a sua escolha, não só isso, mas a sua confissão. Nós criamos os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas a confissão, eles é que têm que fazer. Não sou eu que confesso por eles. Consagrei meus filhos, batizamos nossos filhos em nome do Senhor, mas quem tem que confessar são eles. Porque se eles não confessam, o caminho é igual de todo mundo. Eles continuam na vã maneira de viver. Então, quando eu entendo isso, eu olho para Jesus como alguém muito superior a qualquer coisa de valor neste mundo. Eu entendo que a morte de Jesus veio me resgatar de algo que não haveria resgate para mim. Entendam isso. Então, o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, me resgatou da minha vã maneira de viver. E isso é motivo de gratidão todos os dias. É para você olhar para a sua vida e ver como você vive. Deus me resgatou disso que eu sou. Você sabe quem você é? Todo mundo entende o que é, né? Um dia nós falamos glória a Deus, aleluia, outro dia o cara corta a gente no trânsito, miserável. Não é assim? Ou só acontece comigo? Ou só eu que sou assim? Né? A gente está lá olhando uma reportagem, aí vê algo diabólico, miserável, tinha que morrer, tinha que arder no inferno. Não é assim que nós somos? Mas no outro dia, Deus salva aquele miserável pecador, adúltero, safado, nojento, salva ele, ó Deus. Mas quando olha para ele, não salva não, Deus, condena ele. Nós somos assim, nós somos
Nós não somos igual a Deus. Deus é imutável, Deus é perfeito, Deus não muda. Nós somos de mudança, variáveis, nós somos estranhos, voláteis, nós não temos uma constância. Então Deus nos salvou de nós mesmos, do nosso pecado, pelo precioso sangue de Jesus. E esses dias, ouvindo algumas palavras e estudando a Bíblia, nós entendemos que Jesus, a perfeição, a manifestação do seu poder é tão grandiosa, é tão linda, é tão extraordinária, que ela não nasceu na cruz, ela nasceu na eternidade. E nós vamos ver isso. Jesus não resolveu no meio do tempo. Jesus fez este conselho com Deus e com o Espírito na eternidade, antes da fundação. O Deus eterno, quando planejou todas as coisas, já firmou e determinou a morte do precioso. E quando ele veio e se manifestou, por isso, quando ele veio e se manifestou, nós vimos a glória dele, perfeito, sem mácula, sem ruga, sem a vã maneira de viver dos seus pais, mas com a perfeita maneira de viver do Pai, Deus. Entendem isso? Quando olhamos para Jesus perfeito, quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Maria e José. Não. Deus. Olha como Deus é igual a ele, igual a Cristo. Olha para Maria e José. Não é igual. É diferente, porque não tem a mesma maneira. A maneira é a maneira de Deus. Entendem isso? Então, quando olhamos para Jesus, é incontaminável, é imaculado, ok? Versículo 20 diz assim, olha agora o que ele vai dizer. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Entendem isso? Eu sei que é difícil. Quando a gente fala de amor antes da fundação do mundo, cria-se uma neurose, né? Porque algumas pessoas querem que eu fale que eu sou calvinista. Eu não entro nesse assunto porque eu não sou calvinista. Eu não sou arminiano, menos ainda. Eu sou bíblico. Eu olho para a Bíblia e está escrito. Está escrito. Então eu aceito. Eu posso olhar e me dar coceira. Meu Deus, como que pode isso estar escrito aqui? Mas está escrito, Deus escreveu para que a gente entendesse que tem esse lado e tem esse lado. Quando o diabo fala, é assim, Jesus diz, também está escrito. Quando alguém fala assim, é por sua vontade, mas está escrito também que é pela vontade de Deus. Então calma aí, eu vou coçar minha cabeça. Se é pela minha vontade, mas é pela vontade de Deus, o plano foi feito na eternidade, o que eu aceito? Aceito o que está escrito. Entenderam? Eu não vou falar de outra forma, a gente precisa entender isso. Está escrito, está escrito. Se não tivesse, senão a gente faz igual alguns querem fazer. Corta o versículo. E aí vai se entender com ele. Aí diz assim, olha só, antes da fundação do mundo, e diz mais, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quais são os últimos tempos? Quando Cristo foi manifestado. Os últimos tempos é quando ele foi revelado. Nós vivemos os últimos tempos desde o dia que Cristo foi revelado. Cristo estava como em mistério. Os profetas anunciavam, falavam, virá, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma. Aconteceu, foi manifestado. Agora vivemos os últimos tempos, porque é o tempo agora em que você tem que se render, se prostrar, confessá-lo como Senhor da sua vida. Versículo 21 diz assim, e por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. A nossa fé e a esperança não está na nossa própria vontade, mas ela está em Deus, porque fé é dom de Deus.
Ninguém aceitou a Jesus porque teve uma fé própria. Aceitamos a Jesus porque fé é dom de Deus, foi derramado sobre nós. Então, ele é o único caminho que nos leva a Deus. E esse caminho foi traçado na eternidade, não foi traçado na cruz. Por amor de Deus, na eternidade. E ele veio e manifestou-se na cruz, para que nesses últimos tempos vivêssemos olhando para este caminho, e esse caminho somente. Versículo 22... diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, purificando as vossas almas pelo Espírito. Por que eu sou irmão da Elaine, a Elaine é minha irmã e nós somos irmãos uns dos outros? Porque eu sou crente, todo mundo chama de irmão. Ah, o irmão Eduardo. Ah, a irmã Margarete. Oi, irmã Margarete. Por quê? Por que Margarete é minha irmã? Não nasceu da minha mãe? Ué, por que nós somos irmãos? Porque o Espírito nos selou. Lembra da mensagem passada do batismo? João veio batizar com água, correto? Para arrependimento. Os homens se entendiam pela mensagem de João que estavam cometendo pecado. Então eles diziam lá, eu roubei, eu adulterei, João, não faça mais isso. Mas olha, virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. E aí quando o Espírito veio e nos batizou, o que nos tornamos? Um só corpo, o corpo de Jesus. Nos tornamos todos irmãos. Se somos irmãos, Pedro está dizendo, amai-vos ardentemente uns aos outros. O que é amar ardentemente uns aos outros? Agora babou, meus irmãos. Aí fica sério o negócio, porque os crentes não se amam ardentemente. Nós nos amamos na medida em que eu sou favorecido ou não, na medida em que o meu irmão prega a mesma coisa que eu, na medida em que a igreja dele faz as mesmas coisas que a minha. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que se somos ligados pelo Espírito, a obedecer ao Espírito, devemos nos amar ardentemente. Por que devemos nos amar ardentemente? Porque o Espírito nos leva a obedecê-lo. Por que o Espírito nos leva a obedecê-lo? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou da nossa vã maneira de viver. Não podemos mais viver como antes, nos odiando ou olhando para um dizendo, este eu amo, aquele não. Devemos amar todos igualmente. Aquele que a gente não quer amar, nós devemos amar. Já pensaram naquela pessoa que você não quer amar? Oh, gente, eu estou falando de irmãos, na fraternidade, no Espírito. No Espírito. O amor fraternal. Hoje estamos falando sobre o nosso amor fraternal. De ver a dificuldade do nosso irmão, não virarmos as costas. De olharmos para a nossa necessidade e acharmos mais importante a nossa necessidade do que a necessidade do nosso irmão. Não sei se dá para a gente entender. Não é por causa da nossa vontade, é por causa da obediência ao Espírito. Porque Ele nos selou por causa do amor de Jesus, antes da fundação do mundo. Deus olhou para nós e disse, pecador, 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 pecador. Vou morrer por eles, por amor a eles. Eles não vão fazer nada para mim. Mas o meu amor foi derramado por eles, que é o Espírito Santo dentro de nós. E agora o Espírito dentro de nós faz o quê? Faz com que a gente obedeça e que ame os nossos irmãos, mesmo que a nossa carne diga, não quero amar a ele. Por isso que o texto ele vem, parece que ele vem falando de vários assuntos, ele não está falando de vários assuntos, ele está falando do mesmo assunto. Fomos salvos pelo precioso sangue de Jesus, para que a nossa vida agora manifeste ao outro, com amor, não o nosso, o amor que vem do Espírito. Entendem isso? Glória a Deus por isso. Então nós devemos viver nesta aliança. Não é um pacto humano. Não é um pacto humano. O Espírito que habita em nós diga, me obedeça. O que eu quero que você faça é por obediência a mim, porque você não faz se fosse por você mesmo. Do 23 ao 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. O que é a semente? O que é a semente? A palavra. Vamos lá.
sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Olha o que ele nos diz, olha o que ele está falando, que nós fomos regenerados, nós fomos feitos novas criaturas, nós temos uma nova vida por meio de quê? Da semente incorruptível, da palavra de Deus. Só por ela. É pela palavra de Deus. Ok? Então ele está dizendo que a nossa vida deve ser manifesta ao mundo por esta palavra, pela palavra de Deus. Ok? E aí diz assim, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. O que ele está dizendo que isso que nós somos acaba, perece, para. E aí nós precisamos voltar o texto para entender que o que habita em nós é o Espírito de Deus que nos leva à obediência, que se fosse por nós, nós não faríamos. O homem é como se fosse a erva do campo. Ela nasce e murcha e seca. Nós somos assim. Mas a semente incorruptível não é assim. A palavra de Deus não é assim. Ela permanece para sempre. Por que nós nos guiamos pela palavra? Por que nós olhamos para Jesus? Por que fomos salvos por Jesus? Porque é incorruptível. Desde o começo do texto diz isso. E sabendo que não foi com coisa corruptível, versículo 18, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que recebeste vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Então ele aqui está repetindo novamente, porque nós devemos ser obedientes ao Espírito, porque devemos amar o nosso irmão, porque a semente que foi plantada em nós é incorruptível. Nós somos corruptíveis, nós secamos, nós acabamos, mas o que está em nós permanece para sempre. Como nós devemos viver? Devemos viver segundo a palavra, segundo a semente que não seca, que não se acaba, que permanece, que dá frutos verdadeiros. Por nós mesmos não há frutos, mas pela palavra há frutos. Por Jesus Cristo há frutos. Fora de Jesus não há frutos. Não tem manifestação de amor, não tem manifestação de paz, não tem manifestação de vida. É manifestação de morte, é manifestação de mentira, é manifestação de adultério, é manifestação de roubo, mas não de paz, não de vida, não de amor fraternal. Por isso ele nos resgatou, porque nós vivíamos assim, e nós íamos morrer assim, mas Jesus nos resgatou para a gente não viver assim. Então o Espírito de Deus habita em nós para a gente manifestar aquilo que ele fez para a gente antes da fundação do mundo. Um Deus tão precioso. Eu amo quando se fala antes da fundação do mundo, que eu olho para o céu e digo, nossa, como ele é grande. E isso abre a cortina, abre a janela da eternidade e vê, nossa, como nós somos pequenos. Como a gente não vê um palmo na frente do nariz. Como nós não vemos nada. Como a gente não entende nada. E Deus é tão grande que na eternidade ele me amou. Ele não me amou agora, ele me amou primeiro na eternidade. A eternidade não fica lá no começo. Porque às vezes a gente acha que a eternidade está lá no começo. Não é? A eternidade está lá no começo, foi a criação do mundo. Não, a eternidade é a eternidade. Ela está e nós estamos dentro da eternidade. Versículo 25 diz assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. O que Pedro está dizendo? Não preguei outra coisa. O que eu disse para vocês é exatamente isso. Nada diferente disso. Que a palavra permanece. Que Deus te amou antes da fundação. Que o sangue precioso de Jesus veio sobre a sua vida. Que o Espírito que agora habita em você te faz ser um com o seu irmão e você deve amá-lo. De que forma? Ardentemente.
Vamos abrir só alguns outros textos, só para a gente poder ver essa questão da presciência de Deus. Lá em Atos capítulo 2, versículo 23, é muito além do que a gente imagina. Depois que o Espírito veio sobre os apóstolos e eles receberam dons, e as pessoas começaram a ouvir eles falarem na língua deles, né? E alguns achavam que eles estavam bêbados, e outros achavam que eles estavam loucos, outros se converteram. Pedro agora faz um discurso, e ele começa a falar de Jesus Cristo, ele começa a manifestar a palavra, e ele começa a dizer que aquilo que estava acontecendo com eles foi dito pelos profetas. E aí no versículo 23 de Atos, capítulo 2, diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Entenderam? Olha só, a este, Jesus, né, foi entregue na mão dos homens. Mas foi entregue nas mãos dos homens por quem? Por quem? O que está escrito no texto? A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos. O que Pedro está dizendo para eles? Que quem o entregou na mão dos homens foi Deus, no seu conselho e presciência. Conselho, eternidade. Pai, Filho e Espírito tiveram um conselho. E na sua presciência, no decorrer, já estava determinado. Mas a presciência é o Deus que tem a ciência de tudo o que vai acontecer. Mas ele não só tem a ciência, como na eternidade ele planejou. Então o amor de Cristo veio sobre nós na eternidade. Antes que a gente pensasse em mudança de tempo, em estações, em previsões de tempo, antes de pensarmos em janeiro, fevereiro, março, abril, março, antes de pensarmos em 2021, 2023, antes que houvesse 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, na eternidade, onde não havia nada disso, onde era só Deus, e sem tempo, e isso é um absurdo a gente entender, porque eu estava até conversando com as crianças, né, que não são crianças dentro do carro, Paulinho e Luli. E aí eu estava perguntando, porque eu falei, acho que foi quinta ou domingo, eu falei que eu tinha 46 anos. E eu falei minha idade certa? Isso quer dizer que eu vou fazer 47. Faltam 3 anos para meio século. Não, quando eu fizer 47. Mas estou quase lá. Meio século de vida, velho. Caraca. Olha... E eu estava falando, Jesus amado, como que a gente consegue viver e entender Deus fora disso? Eu estava pensando, hoje no trabalho, eu estava vendo e passando, né, correndo pelas partes que tinha o sol, onde não tinha sombra, eu passava correndo, ia correndo para um ventilador, fugindo. Falei assim, cara, eu não tinha esse problema, eu gostava de sol, eu gostava de ficar suado, molhadão, porque trabalhei, mostrava para todo mundo que eu trabalhei. Hoje, quando começa a suar, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu era assim, eu gostava, cara, eu falei assim, caraca, mano, oi, pô, tô com a disposição danada, e pô, quando virava massa, as coisas, cara, pô, tu é fera mesmo, violento, aí, cara, tu trabalha pra caramba, hein? Hoje, não, eu fico também sou, mas... O tempo passa para a gente e a gente olha para o nosso passado e olha hoje, já não é mais a mesma coisa. Mas em Deus não é assim. Não sei se vocês viajam igual a mim, mas eu viajo pensando, meu pai, é muito grande isso. Já parou para entender isso, Ismael? Eternidade é algo absurdamente fora do padrão humano. A gente sabe que vai morrer, mas a gente não quer morrer. Mas a gente sabe que o tempo está passando, nós estamos envelhecendo, nós estamos morrendo. A Luli foi fazer um exame e a família dela achou que ela estava escondendo, que ela estava com um problema muito sério. Aí já tinha gente chorando, achando que ela ia morrer. Eu fala para eles que você vai morrer de qualquer jeito. Porque nós somos pecadores, nós nascemos e vamos morrer.
com doença ou sem doença, parece algo duro, mas é a nossa realidade. Nós somos humanos, mas Deus é eterno. E eu quero viver na eternidade com Ele. Com paz eterna, não com sofrimento. Eterno. O que Ele nos deixa para nós é que Ele nos amou antes, na eternidade. Não é um plano michuruca igual o nosso, é um plano eterno, soberano, extraordinário. Não é o plano que a gente faz e olha no meio do caminho, deu errado, vamos mudar para cá, vamos mudar para lá. Não, está pronto. Já imaginou o tamanho desse Deus? Quando olhamos para a criação, nós vemos a palavra. Eu antigamente achava que era simplesmente olhar e ver a obra de Deus. Mas agora eu olho, quando eu leio isso, eu entendo que Jesus, a lei, a perfeição, a palavra, o verbo, está estampado. E todos estão ouvindo, mas nem todos creem. Não está só escrito num livro. Quando nós olhamos para o sol e a lei que Deus determinou ao sol de nascer e morrer e estar preso no universo e aquecer a terra, eu vejo Jesus. Porque seria impossível do sol fazer isso se a lei, a palavra, o verbo não estabelecesse. Então a palavra é pregada, ela é anunciada e por nós é manifestada, porque a palavra não só sustenta o mundo, mas está em nós que o recebemos. Olha lá, vamos ver João capítulo 1 para encerrar. Que é o que nós gostamos muito de ler, que revela a palavra, a verdade sobre as nossas vidas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio quer dizer que, no princípio, onde houve o primeiro dia, o primeiro segundo, o primeiro minuto, ele estava com Deus, ele não estava no mundo, ele estava com Deus, e ele era Deus. E o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, versículo 3, foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Entendem? Está falando de Jesus, o verbo, a palavra, na eternidade que fez todas as coisas. Você consegue olhar agora para Jesus de uma maneira diferente? Não olha para Jesus como se Jesus estivesse falando simplesmente haja luz e houve luz. Ele está sustentando a luz até hoje. Haja separação de águas. Ele está sustentando a separação de águas até hoje. Faz o ser humano a nossa imagem e semelhança. Estamos aqui até hoje. Por quê? Porque ele nos fez e nos sustenta para vivermos. Está escrito em Atos capítulo 17, onde há o discurso de Paulo. Ele diz, nele nos movemos, vivemos e existimos e respiramos. É impossível alguma coisa estar fora de Deus. Quando você olhar para Jesus, não pense simplesmente no homem que morreu na cruz, mas pense no Deus que se fez carne por amor a nós, que nos amou na eternidade. Versículo 12 a 14 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando se fala da vontade de Deus, quer dizer o quê? Na eternidade, não foi agora. Deus planejou e viu, ele olhou para você e disse, você é meu. E aí chegou o tempo em que você olhou, eu creio, eu quero, eu acredito, porque ele te amou na eternidade. Dá para a gente entender? Isso é muito grande, é poderoso demais. Olha só, o 14. E o verbo se fez carne. Eu estou enroladão. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando ele veio, com quem ele parecia? Com José e Maria? Não, ele parecia com Deus, porque era Deus.
Entende isso? Eu amo a palavra de Deus, eu fico bobo com essas coisas, porque vai enchendo meu coração. Já li 500 vezes essas coisas, mas parece que acrescenta um pouco mais. Agora, do 17 ao 18, diz assim, olha, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Eu lembro de João, do batismo. A lei foi dada por Moisés. A lei. Se comportem desta forma. João disse, vocês não estão se comportando da forma como vocês devem se comportar. Mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. João disse, esse batiza com o Espírito Santo. Foi revelado a nós. O Deus que na eternidade nos amou, se revelou a nós, pequenos pecadores. E aí o que nós fazemos? Nos rendemos à sua vontade. De que forma? Amando extremamente, ardentemente, uns aos outros. Demonstrando este amor que foi derramado por nós.